Olá, meu nome é Luísa e esse é mais um episódio da série Autores na Web, em que comentamos um pouco mais a respeito das coleções aprovadas no PNLD 2020. Hoje vamos conhecer mais a respeito da coleção Matemática Essencial, que foi escrita por Patrícia Moreno Pátaro e Rodrigo Balestre. Então, é com muita alegria que recebo aqui a Patrícia, uma das autoras da obra, para falar um pouco mais e conhecer um pouco mais a respeito dessa coleção. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Patrícia, queria começar conversando um pouco mais a respeito da proposta metodológica da obra e da sua concepção. Essa coleção, ela busca trabalhar de maneira integrada com os conteúdos, né, de forma muito consistente, né, inclusive abordando todas as questões propostas pela base. Então, é uma coleção que foi toda adaptada para estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente. Nós contemplamos durante toda a coleção as competências gerais, as competências específicas e todas as habilidades. Então, nós temos, inclusive, os temas contemporâneos, né? Temos, inclusive, sessões específicas que contemplam tudo isso e abordam todas essas importantes esses direcionamentos. temas, é isso. Certo. E você estava me mostrando um pouco mais a coleção. Eu achei que a obra foi feita de uma maneira bem clara. Parece uma obra com vocabulário bem claro para o aluno. Exatamente. A linguagem é clara, né, e voltada à faixa etária do aluno. E no decorrer do volume, a gente vai alterando gradualmente, né, essa linguagem, essa conversa com o aluno, a gente vai deixando mais sofisticado, vamos dizer assim, com o passar, né, dos volumes. Para até ajudar o estudante a desenvolver esse vocabulário matemático. E auxiliar o professor. Certo. E como que as obras foram estruturadas? Como que elas estão organizadas? Bom, elas estão organizadas em 4 volumes, né, de 6º ao 9º ano. E nós temos algumas sessões, né, onde nós trabalhamos diversos assuntos contextualizados. Isso torna os assuntos bem mais interessantes para o aluno. Sim, muito mais atrativo. Porque ele consegue relacionar aquilo com a realidade dele, com certo? Com certeza, Os assuntos que nós utilizamos para abordar os conteúdos são assuntos do cotidiano do aluno, do dia a dia dele, né, que estão relacionados para que ele consiga compreender de maneira simples a matemática e não se torne um bicho de 7 cabeças. Desmistificar um pouco aquela imagem da matemática. Exatamente. É essa a ideia. Certo. Né? E quais sessões você gostaria de destacar? Bom, uma sessão muito interessante é a sessão de abertura dos capítulos, né? Nós temos páginas espelhadas, então todos os capítulos, eles seguem a mesma estrutura para facilitar o entendimento do aluno e o trabalho do professor em sala de aula. Então nós temos as páginas de abertura, onde abordamos um tema que será trabalhado dentro do capítulo, né, o conteúdo matemático, e esse assunto ele se relaciona com o cotidiano do aluno. Nós temos alguns questionamentos para facilitar o trabalho, envolvendo o assunto e a matemática. E parece que são questionamentos que até começam a levantar aquela questão que vai aparecer pelo capítulo. Exatamente, será estudado lá na frente. Só que esses questionamentos auxiliam muito o professor a avaliar o aluno, o quanto ele sabe, né? Na verdade, é feito aí nesse momento um resgate de conhecimentos prévios do aluno. O que ele sabe até aqui e até onde eu posso ir, né? Certo. Essa é a ideia. Para aproveitar o que o aluno também já conhece. Exatamente, aproveitar. E nessas páginas nós temos a apresentação de gráficos, muitas vezes, infográficos, esquemas, quando necessário. E Patrícia, quais outras sessões a gente vai encontrar nessa coleção? Nós temos, por exemplo, a sessão de apresentação de conteúdos, né, onde nós procuramos usar a contextualização. Algo que o aluno já tenha conhecimento ou contato e consiga, a partir daí, desenvolver e aprender os conteúdos matemáticos. Então, ele avançar a partir daquilo que já é conhecido. Por ele. Exatamente. E a partir daí, ele aperfeiçoar os conhecimentos, né, e aprender conteúdos novos. Certo. Essa é a ideia.
E o que mais que a coleção traz para o professor? Nós temos a seção de atividades, né? Essas atividades acontecem em nível gradativo, né, de dificuldade. Elas são muitas vezes destacadas para poder trazer um assunto diferente, né, um assunto curioso, né, como é o caso da matemática em destaque, né? Nós temos esse tipo de atividade destacado para poder trabalhar algo diferente, algo curioso que vai chamar a atenção do aluno. Certo, e dá para ver que são temas, como você disse, já bem contemporâneos. Cigarro, atividade física. E interessantes para o aluno, né? E que conversam com a realidade dele. Exatamente, faz parte da realidade. Ele já tem algo de conhecimento prévio com relação a isso e ele vai só desenvolver e aperfeiçoar a matemática dentro desse tema. Certo. E o que mais você gostaria de destacar nas obras? Nós temos uma seção muito interessante que é a Cidadania Explora essa Ideia, que é uma seção onde nós abordamos os temas contemporâneos que trazem a BNCC. Cada seção dessa, no volume, ele aborda um tema. Então nós temos 3 ou 4 sessões dessa por volume, muito interessantes, né? E que o aluno vai conseguir trabalhar o tema contemporâneo solicitado. E parece que ela tem realmente o objetivo de ajudar na formação desse aluno cidadão. Exatamente. Não apenas um sentido cognitivo. Exatamente, na formação cidadã. Esse é o ponto-chave, é a ideia principal, é o principal objetivo mesmo. E que também é um direcionamento muito importante da BNCC. Com certeza, que nós precisamos trabalhar, né? E trabalhamos por toda a coleção, mas em momentos específicos com um foco mais destacado, vamos dizer assim. Bacana. E o que mais o professor e o aluno vão encontrar ao longo das obras? Nós temos ao final de cada volume uma sessão, a sessão Explorando Tecnologias, tá? Que vai abordar atividades complementares, né? Utilizando aí o programa GeoGebra e uma planilha eletrônica, que o professor vai adaptar as suas aulas a esse tipo de proposta. Certo, e você comentou que essa sessão vai sempre aparecer ao final do volume. Exatamente, e dentro do volume vai aparecer a indicação de momentos oportunos para se usarem essas atividades propostas lá no final. Então, o professor ele fica mais assim à vontade de utilizar quando e se achar necessário. Uhum. Né? Então, vale lembrar que essas, tanto a planilha eletrônica quanto o programa GeoGebra, eles podem ser baixados gratuitamente. Certo. Então, pelo que você disse, parece que realmente se adapta de acordo com a realidade, com a necessidade, com a avaliação do professor. Exatamente. Essa é a proposta. Certo. E o que mais? Quais outros recursos a gente tem para o professor? Bom, nós temos mais uma sessão que eu acho que vale a pena destacar, que é Explorando o que Estudei, onde é feito um resgate de tudo que foi trabalhado durante o capítulo, tá? Essa sessão, ela é localizada ao final de todos os capítulos. Então, nesse momento, o aluno tem a oportunidade de trocar ideias com os colegas e o professor. O professor terá condições de avaliar se esse aluno aprendeu ou não, ou se ele precisa fazer uma revisão, retomar alguns conteúdos. Então, é uma sessão muito interessante para fazer um fechamento do conteúdo trabalhado em cada capítulo. Certo? Nós temos também algumas atividades onde aparecem ícones de destaque, né, que merecem destaque. Segundo a BNCC, precisamos trabalhar, né, com um foco bem assim, e é bem importante. No caso, nós temos algumas atividades onde se pede para o aluno elaborar problemas, elaborar questões, relatórios, né? Temos diversas atividades durante toda a coleção desse tipo. Que vão realmente ajudar o aluno a exercitar aquilo que ele aprendeu e colocar na prática. Exatamente. E ser com isso mais crítico. Certo. Né? Esse é um dos objetivos.
Temos atividades também que utilizam a calculadora, então também são destacados com ícones, certo? Que é esse ícone debaixo do número. Exatamente, esses ícones. Aqui nessa página nós temos três atividades destacadas com ícones, né? A primeira é a elaboração de problemas, no caso aí são a elaboração de 2 questões. Nessa segunda atividade é a utilização da calculadora para realizar os cálculos. E na próxima atividade é o cálculo mental, onde são apresentadas estratégias de resolução para facilitar o cálculo para o aluno. Porém, nós deixamos muito claro, assim, que o aluno ele pode utilizar outras estratégias, ou aquelas que ele preferir. Então, não precisa necessariamente o aluno resolver a atividade daquela maneira, não é só aquela maneira que está correta. É uma proposta da atividade para facilitar os cálculos para o aluno. Até para estimular o aluno a buscar outras formas de resolver os problemas. Exatamente. Muito bacana. Essa é a ideia. Patrícia, além disso, o que o professor pode esperar do manual do professor? O manual do professor, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte apresenta os pressupostos teóricos e metodológicos da obra. Apresenta, nós temos um quadro, e isso eu acho que vale destacar, que é muito interessante, um quadro onde nós elencamos todos os conteúdos trabalhados no volume, na coleção, consequentemente, e elencamos esses conteúdos aos objetos de conhecimento e às habilidades da BNCC. Então, já no início do manual, o professor consegue entender como que a BNCC está sendo contemplada em cada volume. Exatamente, isso fica muito claro com essa apresentação, né, que nós dispusemos. Nessa primeira parte do manual, nós temos também sugestões de livros e sites, né, para o professor, e temos diversos outros comentários aí para poder dar um suporte para o professor, para o trabalho do professor em sala de aula. Na segunda parte do manual, nós temos as páginas do livro do aluno reduzidas e o manual é apresentado em U, o que facilita muito o trabalho do professor. Por quê? Todos os comentários específicos aparecem ali na própria página. As resoluções de atividades, as respostas estão todas ali, né? Inclusive no livro onde aparecem as páginas do livro do aluno, já contém as respostas para o professor e mais no manual do professor. Então, o manual em U, ele vai enriquecer mais a orientação o que vocês propõem para o professor. Exatamente, facilita o trabalho do professor e enriquece o seu trabalho, né? Com certeza, com atividades complementares. Nós temos os comentários, né, da BNCC, que é a chamadinha ali, né, BNCC em foco. Então, tipo até ajuda o professor a entender na página como que a BNCC está sendo contemplada. Exatamente. O que consta da BNCC ali, né? O que é contemplado em termos de habilidade, competências específicas, gerais, os temas contemporâneos, nós trazemos tudo ali para o professor. Então, parece que ajuda muito o professor também a trazer esse documento da BNCC para a prática de aula. Sim, com certeza, para fazer essa ponte, né? Certo. Patrícia, você gostaria de adicionar algo mais a respeito da coleção? Tratamos dos pontos principais, né? Lógico que teríamos muitas coisas a mais, assim, para falar. Teríamos, por exemplo, alguns quadros, né? Na coleção, que são lá o quadro Dica, onde a gente dá uma dica para o aluno, né, de como resolver uma atividade, ou de como entender melhor um conteúdo que está sendo abordado. Nós temos o quadro de teoria, na parte de teoria, onde a gente apresenta um conceito teórico daquilo que está sendo estudado, né? Mas acho que é isso, acho que os principais pontos nós já elencamos aqui. Certo, então gostaria de agradecer, Patrícia, sua presença aqui, para conversar um pouco mais e apresentar melhor a proposta dessa coleção. E eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou mais esse episódio da série Autores na Web e ficou sabendo um pouco mais a respeito da coleção Matemática Essencial. Eu espero você no próximo episódio, em que vamos conversar sobre outras coleções aprovadas pelo PNLD 2020. Até lá!